Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa semana. E essa semana tá sem censura mesmo, porque o roteiro é contar histórias, entendeu? Contar experiências de vida. E você sabe que, né, no Franguinho todo mundo tem muita experiência, vamos dizer bem da verdade. Antes da gente começar a contar nossas histórias, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar aquele sininho, compartilhar esse vídeo com mais amigos, para a gente dividir esse Franguinho, porque hoje está muito saboroso. Dá uma olhada quem está conosco, olha lá. Lito Cavalcante, nosso pole position. J. Júnior, o mestre J. Júnior. Rodrigo Gini, direto de BH, é o homem mais bonito de BH, não tem discussão. Seu Quartarolo, em plena quarta-feira, vai contar uma baita história. E Ailton Amalfi, que é nosso compositor, nosso músico, diretor musical, coordenador, instrumentista, sei lá. Tem tanta qualidade que a gente não consegue nem parar para elogiar. Vamos fazer o seguinte... Vamos começar nossas histórias. Vamos começar. A gente que tem aquela musiquinha, né, seu Quarta? O Quartarolo, lá, 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 lá. História ou história? O que é verdade e o que é conversa? Rapaz, olha, a história é muito legal, né? E é história com H, né? Que são verdadeiras, né? O mundo é assim, a gente tem que levar na boa, né? Há uma frase atribuída ao Borges, o argentino, um grande escritor, que ele dizem que falou, outros falam que não falou, mas devia ter falado, né? Infeliz o homem que não ri de si mesmo, né? E há uma outra maravilhosa do Chaplin que dizia: tudo que é cômico também é triste. Então você que tire suas conclusões aí. Olha, eu vou contar uma história para vocês, já que o Luxemburgo voltou ao Corinthians agora com todo o gás, mas com um time muito pior do que naquela época da final do século passado. Teve aquela passagem quase já na virada, quando ele voltou depois da seleção, que ele realmente queria ser mais jovem na sua identidade, que ele era um gatinho, né? Aí ele voltou para o Corinthians. Algumas pessoas até protestaram. E todo mundo sabe que o Vanderlei Luxemburgo é muito supersticioso. Aliás, o futebol tem muito disso, né? Tem muitas histórias, né? E, na época, ele dizia que cada gol do Corinthians tinha que comprar uma galinha d'Angola. Ele contratou a irmã dele, que era uma mãe de santo, pelo que eu sei, já falecida, que morava no Espírito Santo, né? Tudo santo. E a mãe de santo, que ganhava 15 mil por mês, fez um contratinho de 15 mil por mês, a história do contrato também é fantástica, e ela disse que a cada gol do Corinthians tinha que comprar uma galinha d'Angola. Bom, o Corinthians transformou aquele fundo do Parque São Jorge num verdadeiro galinheiro, né? Não tinha jeito. Porque o Corinthians ganhava de 5-0, 6-0. Eu me lembro que o Cittadini botava a mão na cabeça a cada gol, né? Meu Deus, mais uma galinha d'Angola. E aí o Fury, que pegava no pé dele, falava assim que ele vendia a galinha d'Angola da granja dele para o Corinthians para ganhar dinheiro. Foi o inferno. Ele falava, não é nada disso, vem de outro lugar. Mas, de qualquer maneira, e a mãe de santo tinha esse contrato. A Hicks Mills não queria pagar esse contrato, porque eu aqui trabalhando profissionalmente, como é que eu vou pagar uma mãe de santo? Aí o Cittadini, muito inteligente, como sempre, falou com o Dick Lau, que era o homem da Hicks Mills aqui no Brasil. Olha, nos Estados Unidos, de onde você veio, vocês não têm nem o 13º andar de tão supersticiosos que vocês são. Aqui nós temos essa superstição, então você respeite a nossa, nós respeitamos a de vocês. Aí o Dick Lau falou assim, poxa, Cittadini, se eu vender desse jeito que você falou, eles pagam. E pagaram. Pagaram 15 mil, toda lá, a notinha. Mãe de santo dava nota, negócio. Será que ela declarava no imposto de renda? Já imaginou? Por causa das galinhas da Angola, imposto de renda da mãe de santo do Vanderlei Luxemburgo. Bom, o tempo foi passando, o Luxemburgo ganhou. Aí um dia o Cittadini ficou com coragem e mandou o Luxemburgo embora. E teve uma vez que 2 delas surgiram para Marginal Tietê. Aí o Pedrão, o Tim Maia correndo, parando o trânsito. Imagine parar o trânsito indo para o aeroporto lá. Para. Não pode acontecer nada com as galinhas. São sagradas. Aí recolheram as galinhas e levaram de volta. Quando a gente entrava para fazer treino lá, tinha segurança para evitar que a galinha fosse atropelada. Porque o Cittadini falava assim, não mexe nisso, não mexe. Não acredito, mas não vão mexer. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi embora, foi demitido, o Pedrão, acho que estava de olho, queria comer umas galinhas, falou assim, ô, seu Cittadini, o que vão fazer com essa galinhada toda aí que tá lá no fundo?
estão botando agora. Falou assim, fala o seguinte, ô Pedrão, se você quiser comer galinha, você fala comigo que eu compro para você. Mas não mexe nessas. Deixa morrer no tempo. Vai que tem alguma coisa aí. E essa é a história do Luxemburgo daquela passagem. Não sei como é que está hoje, né? Vai ver que ele está com o Peru, deve ter evoluído. Mas essa história é fantástica. O dia que eu escrevi sobre isso e falei na Fox na época, o Cittadini em seguida me ligou e falou assim, é tudo verdade. Falei, tá bom, eu acertei. Muito bom. Muito bom. O interessante disso, Ale, Quartarolo e amigos, é que o canto, se a gente pode chamar assim, da galinha da Angola, é tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas o Corinthians ficou forte, né? Seria para hoje, né? Seria para hoje, né? Seria para hoje. Vai ver que esse que era o segredo. Puxava a fraqueza para as galinhas, né? Ô, Lito, na Fórmula 1 tem muita superstição também? Fórmula 1 tem. No automobilismo? Tem. Eles chamam, entre aspas, de rituais. Você pode entender por onde quiser, né? Porque tem gente que associa, né, a objetos ou a atos, né, a sua autoconfiança. Quer dizer, na hora, por exemplo, cá entre nós, o Tony Canaan, não sei se isso, se essa peça de vestuário íntimo, uma cueca, ainda resiste, mas ele só corria com uma cueca específica. E pelo sucesso que ele fez, você pode dizer que a cueca era encantada mesmo. Mas para preservá-la, ele não usava como uma cueca normal, era uma sobrecueca. Ele usava a cotidiana, normal, e pouco antes da corrida, pouco antes da prova de classificação, lá ia ele para o trailer, colocava a cueca sagrada, digamos, e entrava para a pista com ela. E é impressionante, esses pilotos, no dia que não usam isso, não vai. Os caras perdem a confiança, não vai. O carro não está bom, ele acha algum motivo, e o tempo não vem. Mas tem muito. Se entrar no carro por um lado, mas aí não tem esse sabor especial das galinhas da Angola que o Quartarolo pôs à mesa, né? Todo atleta é supersticioso, sabia, né, Lito? Todo atleta. Todo mundo que é envolvido com o esporte. Não, mas é muito mais, né? E isso faz agora, muito viu, Ale, esse negócio da cueca aí, eu já usei essa cueca há muito tempo para tentar guardar um negócio sagrado. Agora nem tanto. O problema da cueca, né, ô Lito, é se tem a marca da freada, né? O problema não é usar a cueca, né? Aí que é o problema. Por aí. Só para acabar aqui, porque... Fala, Gil, já tentou falar. Não, você vê que para sabotar o Tony não precisava nem ir lá mexer em parafuso, tirar alguma coisa, era só um companheiro de equipe, era só passar a mão na cueca e pronto, já estava... Se o Dick Vigarista descobre isso, ele tinha ganhado todas as corridas, né, mano? Se bem que eu acho que ele cuidava dela como teria aí seu Pedrão e seu Tim Maia cuidando aí dela, né? Tamanha era a importância. Porque cá entre nós, um cara para ganhar uma 500 milhas de Indianápolis, quando ele embolsa de prêmio quase 2 milhões de reais, essa cueca devia estar no altar, né? Eu jogava em Araraquara, né? Vôlei, né? Vôlei e tal, só para, né, mostrar como é a superstição. E todo mundo era supersticioso, né? Todo mundo tinha, né? E daí ia para o treino a pé, aí fazia um caminho. E treinava bem, e no outro dia tinha que fazer o mesmo caminho. Se saísse um pouquinho, vou treinar mal. Aí chegava lá e treinava mal. Era muito assim. E o pessoal lá no time tinha encontrado lá uma benzedeira, sei lá, uma mãe de santo, não sei que nome daria para... Aí o pessoal foi em bando, assim, foram uns 10 na casa da mulher. Tocaram a campainha, ela abriu a porta e falou: tava esperando por vocês. Ela deve falar isso para todo mundo, né? Para impactar. Só sei que até o nosso técnico foi para lá para conversar com a mulher, porque, né, nosso time não era um dos melhores da Superliga na época lá, tal. Aí ele falou com ela, tal, vamos fazer um jogo contra o Banespa. Inclusive o J. Júnior narrou esse jogo. A gente foi fazer um jogo contra o Banespa em São Paulo, que era um dos melhores times do Brasil. Entramos no vestiário, um cheiro de cachaça, um cheiro de 51 no ar. Aí tal, fomos trocar, colocamos o uniforme, tinha molhado a camisa com cachaça. Então a mulher tinha pedido assim: molhe a camisa dos jogadores com a cachaça tal.
vocês vão ganhar o jogo. Pô, não deu outra. Fomos para quadra 3-0 para os caras. Moral da história, nem toda macumba que vence. Só pegando esse gancho da macumba, um amigo meu sambista da Moca, essa é boa, ele queria melhorar de vida, né? Não é de futebol, mas o gancho é bom. E aí ele queria melhorar de vida, foi num pai de santo pediu para ele comprar uma galinha preta. Quer dizer, quando o dono da galinha, muito malandro, viu que era para macumba, cobrou uma grana, né? Cobrou uma grana, e ele falou, não tem esse dinheiro para pagar nessa galinha preta. Voltou lá no pai de santo e perguntou se podia, o despacho podia ser uma carne. Falei, pode ser, traz uma carne. Aí ele preparou a carne, levou para o pai de santo e encheu de pimenta na carne. Quando começou a bater os tambores ali, tal, o pai de santo começou a comer a carne, e ele falou assim, ei, tardido! O santo reclamou. Tem aquela famosa frase que eu já não lembro se é do Neném Prancha ou do João Saldanha, mas enfim, se macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? E para terminar da minha parte das histórias, uma vez o Miller trabalhou, acho que com todos nós aqui, né? Acho que em 86, o técnico de 86, depois vocês faziam a conta e vê quem era o técnico, estava fazendo a pré-eleição, e ele e o Careca na turma do fundão, os dois, não, Miller e Careca na turma do fundão. Aí disse que o técnico ia dar a escalação do time e ele fez assim, bom, o time vai jogar com o papel na frente, assim, com Gilmar, Zé Teodoro, Fonseca, Dario Pereira, Nelsinho, disse que ele fez assim, aí disse que o Careca lá do fundo falou, professor, o presidente escreve mal pra cacete, hein? Só para acabar com a história de pai de santos, essas coisas. Tem um amigo nosso, o Marco Aurélio Souza, né? Eu estou em Porto Alegre hoje, ele aqui de Porto Alegre, cresceu aqui, e ele foi com a mãe dele numa benzedeira, tal. E ele criança, assim, 5 anos, tal. Diz que chegou na mulher e tal, e a mãe dele começou a conversar com a mulher, e ia do lado do cantinho, assim, começou a dar uma fome nele, assim. Olhou lá numas pipocas no cantinho, assim. Comeu todas as pipocas da benzedeira. Não pode. Isso. Começa a falar, me deu fome. Pipoca ali, imagina para uma criança. Desfalcou a benzedeira. Olha, Jota, cadê as suas, Jota? Então, eu estou me lembrei até ontem, né? Quando fui convocado aqui para o nosso querido Franguinho para contar causos, eu me lembrei da minha primeira viagem para a Europa, em 1978, né? Todos se lembram aí que tivemos a Copa da Argentina, né? Mas antes o Brasil fez uma excursão, amistosos, para lá e para cá, né? Lá na Europa. E eu fui pela Gazeta, né? Roberto Petri, José Italiano, Sérgio Baclanos, Dalmo Pessoa e o moleque aqui, né? Era o mais novo e tal da turma. O Petri queria dar uma chance para o garoto. Vamos lá, tá bom. Ok. O José Italiano, saudoso garganta de aço, né? José Italiano, parece que torcia pelo Corinthians, se eu não me engano. José Italiano. Tinha tendência. Tinha. Aí a gente chegou em Hamburgo, né? Na Alemanha, e o jogo era lá contra a Alemanha, tal, claro, e fomos para o quarto. O quarto comportava a equipe toda, né? A equipe toda no mesmo quarto. E o José Italiano tinha um costume de, quando ele ia pegar no sono, né? Deitava, botava uma mão aqui atrás e no outro fumando. E aí chamamos a atenção do Zé, né? Zé, você vai dormir aí, vai me incendiar aqui o quarto e tal. Paga esse cigarro. Não, eu estou acostumado, não tem problema nenhum e tal. E aí, ele não demorava muito para dormir, o Zé tinha um sono, né? E o braço dele ficou estendido para fora da cama, assim, com um cigarro aceso. E ninguém percebeu, porque a gente já tinha dado uma dura nele, né? Ok. Daqui a pouco, o Dalmo olha assim e vê no carpete uma fumacinha subindo assim, né? Evidentemente que o cigarro caiu no carpete do quarto e começou, né? Estava começando ali um pequeno incêndio, né? Tá bom. Aí corremos lá e tal, apagamos, aquela coisa toda. Perfeito. Tá bom.
No dia seguinte de manhã, todo mundo caiu de pau no Zé Italiano, né? Pô, Zé, a gente mandou você apagar o cigarro, ó, você queimou o carpete e tal. E nisso, um funcionário do hotel bateu na porta. Não me lembro para que era, ele queria ir lá para sei lá o quê, né? E o Zé falou, esse alemão vai ver esse negócio aqui, ele vai encher o nosso saco, né? Peraí. Pegou um jornal que tinha do lado ali e colocou o jornal no chão, em cima do estrondo que ele fez ali, né? Não tenha dúvida, né? O alemão entrou, tá? E viu aquele jornal no chão. Que é isso? Não pode deixar o jornal no chão. Foi lá e já pegou o jornal e... Aí o alemão começou, né? Sou legal, sou legal. Nossa, mas falou tanto palavrão, eu acho, né? Que ele falou tanto palavrão para nós, o alemãozão, né? E o Zé Italiano ali num canto do quarto, ali xingando o alemão. Esse filho... Ok. Aí, na saída do hotel, o hotel queria cobrar o estrago, né? Queria cobrar o estrago. É justo. E não é justo? Claro. E a gente ali, um pouquinho, o cara falava inglês, né? O alemão, para falar inglês, ele tem uma má vontade danada, né? Mas foi arrastando ali com o Sérgio Baclanos, o inglês e tal, e o Sérgio tentando justificar e tal. Estava difícil. E o valor era alto, né? Não lembro quanto, mas o Sérgio falou que era muita grana. Aí o José Italiano, né? Figuraça, o José Italiano, chegou para perto do recepcionista ali e começou a enrolar a língua, cara. Uma coisa que não existia, evidentemente, e começou, e o cara estalou 2 olhos assim e tal, estava entendendo bulufas e nem o Zé sabia o que ele estava falando, mas o Zé batia no balcão, batia na mesa. Para resumir a história, não cobrou, ficou elas por elas, mas o Zé Italiano queimou o carpete do quarto em Hamburgo, na Alemanha. Aí inventou um novo dialeto e salvou todo mundo. Sim, foi isso. Exatamente. Um gênio, né? Um gênio. Em 1997, eu já não lembro se era o Spring Training ou se era o GP de Homestead em Miami, nos Estados Unidos. Beleza, né? Tava um grupo de jornalistas e tal, fomos jantar, voltando para o hotel na van. Daqui a pouco, um colega nosso, que eu não vou dizer quem é, pessoal, precisa parar aí, porque eu tenho que fazer xixi, pelo amor de Deus e tal. O motorista da van é brasileiro também. Não, beleza, tudo bem, a gente encosta ali, você vai, a gente continua. Nenhum dos colegas criou qualquer obstáculo. Beleza. O sujeito desce, vai lá, faz o seu xixi. Quando a gente vê, começa a acender luz em volta, sirene, carro de polícia, etc. O que está acontecendo aqui? Não sei o que é isso? O que foi? Simplesmente a gente tinha escolhido o lugar para mijar, era a casa do Pat Riley, que era técnico do Miami Heat, era praticamente o dono de Miami, que devia ter segurança 28 horas por dia. Só isso. Graças a Deus a coisa teve conversa, mas assim, teve um estresse danado para resolver, porque até a polícia pintou na área. Xixizinho complicado esse. Foi. Olha, naquele ano de 1982, né, a Copa da Espanha, eu e Edgar Melo Filho, Lito, grande Edgar Melo Filho, né, a gente estava fazendo a Fórmula 1, 81 e 82, dividíamos na narração, eu, Oscar Ulisses, mas o Edgar Melo Filho era o comentarista, né? E quem conhece a história de Edgar, né, Lito, foi piloto, aquela coisa toda, né? E a gente estava no centro de imprensa, né? Porque exatamente naquele dia ia começar a Copa do Mundo no dia seguinte. E ali estava passando uma série de matérias e tal, na hora da Espanha, vai começar a Copa. E não tinha treino, não tinha nada, a gente estava ali sentado acompanhando aquelas matérias, né? E um grupo de brasileiros jornalistas também atrás da gente, das rádios do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Nós estamos ali acompanhando e tal, todo mundo ali na sua, e a gente começa a ouvir o seguinte, uma voz muito grave atrás de nós que vinha assim, ó. Ouve, ó. Ok, sei lá, o cara está limpando a garganta, alguma coisa assim. Mas ficou, né? Ficou acentuado aquele negócio. Ouve, ó.
A gente entendeu o quê? Né? Ô, viado, né? Ô, viado. E o cara, ô, viado, ô, viado, ô, viado. O Edgar ficou incomodado e eu também fiquei. Só que eu fico na minha e tal, se o cara estiver mexendo com a gente, paciência, né? O Edgar olha para trás e tal, e comenta comigo. É o pessoal das rádios do Rio de Janeiro lá e tal, né? Tá bom, ok. E o cara, olha, mas, pô, que isso, pô? Não deu outro, né? Ele se levanta e tal, e olha para o grupinho lá, qual é, e tal, não sei o quê, né? O Edgar, o pavio dele não é curto, né, Lito? Então, ficou aquele lance. O que na verdade, estava acontecendo, né? Estava ali o pessoal da Rádio Globo do Rio de Janeiro, e a Rádio Globo, na verdade, não transmitia a Fórmula 1, né? Era um outro prefixo lá do Rio de Janeiro, que era da Globo também, né? Não vou me lembrar o nome do prefixo lá do Rio de Janeiro. E esse senhor, né? Senhor, era um jovem, ele era um dos grandes comunicadores da Rádio Globo, né? Vozeirão, os prefixos eram todos com ele. Ele até faleceu recentemente, era um grande comunicador, né? Eu não estou me lembrando o nome dele agora. Mas ele fazia esse exercício, ele cuidava tanto da voz, né? Porque ele usava a voz, evidentemente, e ele tinha esse tique. Ele precisava exercitar, então o tique dele era esse. Olha, olha, olha. Quer dizer, quase que saímos no pau com ele, porque ele estava exercitando a voz e a gente achando que ele estava mexendo com a gente. Que fono é essa que passou esse exercício? Pois é, cara. Essas histórias de rádio, eu vou contar uma só para instigar vocês, porque eu tenho certeza que são as melhores. Né? Dizem, né, que na época que o Vasco estava disputando a Libertadores, nem todas as rádios tinham condições de acompanhar aquela Libertadores que o Vasco tinha vencido, né? Então, a Rádio Globo, que era, né, um grupo mais rico na época no Rio de Janeiro, mandava a sua equipe em loco. E era o Garotinho, eu acho, que fazia a Rádio Globo, é isso? É o narrador oficial, né? E disse que ele estava lá narrando o jogo do Vasco, sei lá, Penharol, enfim. E que as outras rádios estavam copiando a narração do Garotinho, fazendo delay, porque não tinha TV, o tubo, era tubo do rádio, né? Então o Garotinho, a bola está defendida no campo de defesa e os caras de todas as rádios escutavam, domina a bola no campo de defesa, o time do Vasco faziam isso o tempo todo. E quando acabou o primeiro tempo, o coordenador da transmissão avisou o Garotinho, as outras rádios estão copiando a sua transmissão. Era um tubo do rádio. Tubo do rádio. Tubo do rádio. Então tá bom. E começa o jogo, vem passando o Juninho Pernambucano, passou, caiu na área, pênalti pro Vasco bater. Aí, aquela comoção, aquela expectativa e tal. Aí partiu Edmundo, bateu, gol! E deu aquela respirada para soltar o grito, né? Quando ele deu aquela respirada, todo mundo, gol! E voltou nele, gol! O carro mais vendido do Brasil, pra fora! Porra! É ter muito espírito de maldade. Isso aí foi matéria, inclusive, em vários jornais da época. Foi um negócio sensacional, cara. Olha, eu tive um companheiro lá, TV Gazeta, Rádio e TV Gazeta, né, quando eu passei por lá, de 76 a 80. Eu vou falar o nome dele, porque não tem problema nenhum. Ele até já nos deixou fisicamente. Vocês se lembram do Rui de Moura, né? Plantão esportivo, né? O Rui de Moura trabalhou lá. Só bebia água, né? Exatamente. Ele se hidratava muito, né, Quartarolo? E o Rui, aquele vozeirão do Rui, né? Como desse companheiro. Agora eu me lembrei o nome desse amigo do Rio, Luiz de França. Luiz de França. Grande locutor. Ouve. Aí, o Rui de Moura tinha um vozeirão também. Mas que o problema, né, Jota, não é de falar, viado, alguns atenderem, né? A nossa reação não foi de atender, né? Mas. E o Rui de Moura, ele tinha um vozeirão, e ele fazia, como eu também fiz, juntamente com a rádio na Gazeta, a gente gravava alguns jogos lá do Pacaembu, do Palestra Itália, porque a Gazeta passava o videotape à noite, né? O jogo era sábado à tarde, era domingo e à noite que o tape ia para o ar e tal, né? Não tinha transmissão ao vivo do Campeonato Paulista da época lá.
E sábado à tarde tinha um jogo no Pacaembu e o Rui de Moura também narrava. Ele ia lá e fazia a narração dele, fazia uma narração até muito, muito legal, muito bonita, né? Porque ele entendia de futebol e tinha uma voz muito boa, muito agradável e tal. E o Rui de Moura, o repórter era José Isaías, o grande juventino, José Isaías. E o Rui de Moura... Isaías Mauro, o homem que não tem sobrenome, só tem nome. José Isaías Mauro. É isso mesmo, né? É Mauro, o sobrenome dele é Mauro. E o Rui narrou o primeiro tempo, termina o primeiro tempo, não me lembrar qual é o jogo e tal, deu a deixa, né? Ok, agora vamos esperar o segundo tempo, era para tape, né? Aí ele abre o microfone no intervalo, em off, ele achava que estava em off, né? Pois aí, ó, fala, Rui, esse jogo tá uma bosta, hein? Meu Deus do céu, e falou uns 200 palavrões ali, né? E essa transmissão de sábado, ninguém de nós sabia. Ela ia para a TV Nacional de Brasília. Ela ia para lá, entendeu? Imagine como é que seria lá o intervalo lá de Brasília, né? Acabou o Institucional 1, Institucional 2, ergue o áudio e vamos em frente. No meio da ditadura, né, Jota? Foi. Exatamente. E aí o que aconteceu para fechar, né? Evidente, foi uma injustiça, foi uma maldade, sei lá o que foi. Eu achei muito injusto. Vieram as reclamações lá de Brasília, o ministro não sei do que estava acompanhando, o secretário do ministro estava assistindo e tal, e o Rui de Moura foi demitido por isso que aconteceu naquela gravação do jogo, que não era uma gravação só para a Gazeta, mas para Brasília estava indo ao vivo. Olha só. A história, hein? Meu Deus do céu, que coisa. Tem um amigo nosso que o sobrenome é Júnior, né? Que mora em Curitiba. Não é J. Júnior, não é Luiz Carlos Júnior e não é Jaime Júnior. Então vocês vão por eliminação. Ele um dia estava num jogo da Copinha, aí chegou uma informação, eu não sei de onde ele tirou. Olha, eu queria lamentar aqui a morte do centroavante Kita, que foi campeão pela Inter de Limeira em 76, tal. Aí, mas como o Kita morreu? Aí eu estava no ponto e falei, ele não morreu, não, ele perdeu a perna, ele é diabético, tal. Aí ele corrigiu. Deu 3 meses, um ano depois, o Kita morreu. Aí ele falou para nós, tá vendo como eu previ a morte desse jogador? Prever não previu, mas ouviu que o cara estava morrendo aos poucos, né? Não é J. Júnior, não é Luiz Carlos Júnior, nem Jaime Júnior, entendeu? Mora em Curitiba e é Júnior. Um dos maiores, assim, trocadilhistas, existe esse do Brasil. Exatamente. Incontrolável. Um craque de trocadilho. Ele conta que um dos primeiros patrocínios que ele teve que fazer na rádio era a funerária agrícola, há 20 anos plantando o homem na terra. Boa. Ele é impossível. Fala, gente. Saudade desse nosso amigo, viu? Um grande amigo. Ele está vivo, ele está muito vivo. Eu ouvi falar dele pela primeira vez como assessor de imprensa do Maurício Gugelmin. É verdade. E bom. Exatamente. Uma figuraça, né? Tem histórias com ele. É um dos caras com mais medo de médicos que eu vi na vida. Um dia, lá, vai fazer uma transmissão em Cascavel. Cascavel tinha a grande atração de Cascavel, era uma churrascaria de rodízio realmente ótima, espetacular. E ele é um belo garfo, né? Então fomos lá, depois da transmissão, no sábado, fomos lá. Aí estamos, eu e ele, o garçom põe o espeto na mesa, com a picanha, e com aquelas facas amoladíssimas na mão. E o referido amigo aponta para o pedaço de carne que ele quer na hora que o garçom vem com a faca. Bom, deu-lhe um corte no dedo, foi um horror, um banho de sangue na mesa. Bom, vamos para o hospital. Não precisa, é pouquinho, tem muito sangue, mas é pouquinho. Vamos para o hospital? Não vamos. No dia seguinte, a gente chega no autódromo, ele está com a mão com o dedo enrolado num trapo,
por baixo papel higiênico. Eu falei, não é possível. Não é possível, cara. Não, tá tudo bem. Aí, toda corrida tem um mini hospital, um corpo médico, 2, 3 médicos, sempre é uma das exigências, né? Porque se houver um acidente, precisa de socorro imediato. Aí o médico ia passando, eu chamei e falei, olha, aconteceu com o nosso amigo aqui, ele está com o dedo assim, o médico não pensou 2 vezes, falou, não, vamos lá para o ambulatório. Rapaz, para levar o cara para o ambulatório, deu mais trabalho do que tirar um piloto de um carro acidentado. Ele tinha mais medo de entrar no ambulatório porque perdeu o dedo. Eu falei, cara, você não vai perder o dedo, não. Você vai perder o dedo, vai perder o trabalho. Isso aqui vai estragar a tua vida. Foi uma confusão, mas acabou indo e realmente o negócio era feio. Teve que tomar lá um monte de vacina, ponto. E não foi pouco ponto, não. Parecia que ele tinha vencido a corrida, mais de 20 pontos. Sabe que esse mesmo colega, parece que ficou setorizado, né? Lixado nesse amigo Júnior. A gente tinha uma pelada em São Paulo, né? Que jogavam os repórteres, o pessoal da empresa, né? Esse amigo, Abel, Ale, é aquele que não sai da linha, né? Tá sempre em linha. Esse exatamente. Exatamente. E ele acabou com uma pelada, assim, não que ele jogasse bem, foi, né? Vou explicar. Ele foi jogar a primeira vez conosco lá e levou um uniforme, sei lá, de um time do Paraná, que ele tinha um uniforme e tal, e levou com o jogo de camisa, né? E distribuiu e tal. E falou assim, pô, vamos dar 10 para ele. Ele falou assim, não, eu vou no gol. Jogou 3 minutos no gol, deu uma taquicardia nele, a gente teve que chamar o SAMU. Acabou a pelada. Teve que entrar com o lance para retirar ele da pelada. 3 minutos de jogo. Aquele dia foi muito pior que esse corte no dedo aí. A gente sofreu com ele. Esse amigo nosso é o nome de uma cidade do Espírito Santo, que não é nem Vitória, nem Cachoeiro de Itapemirim. Então... Nem Vila Velha também. Mais rica do que essa. Deve ter menos história que o ex-presidente da CESP. Ele deve ter menos história que o ex-presidente da CESP. Ah, sim, que o Ademar, com certeza. Estou falando... Eu queria não, aqui a gente fala nome. Vocês estão falando aí de rádio, né? Desculpa, gente. E na Copa de 94, não sei se eu já contei internamente essa história, mas até para o público, né? O Milton Neves é o maior vendedor que eu conheço. Né? O Milton Neves consegue vender areia no deserto, né? E ainda por um preço em euro e muito, né? E a gente estava no centro de imprensa depois de fazer um daqueles jogos modorrentos que ninguém queria fazer, né? Só para cumprir a grade comercial. E ele falava, não, depois do jogo tem que fazer o terceiro tempo, porque tá tudo vendido, não sei o que, tá bom, então faz aí. E tudo foi tubo, né? Então acabou o jogo, tem aquele estúdio de rádio que não tem nada a ver com a TV, é mais, né, desconfortável, tinha um sofá aqui, outro sofá ali, lá a mesa para o microfone, a técnica, coisa assim. Tava o Luiz Carlos Pereira, o Luizão, que você conheceu, João. E o Flávio Prado largado num banco, eu largado no outro, tudo torto, tinha acabado de almoçar ou algo assim, e o Milton, né, sempre fazendo conta e contatos da mesa, né? Aí, rapaz, o Luizão vem correndo e fala assim, se prepare que tá vindo aí o pessoal da NHK, TV japonesa, né, que era um negócio assim suntuoso, melhor que a Globo naquele momento, né, um estúdio fantástico. O João Avelange foi conhecer, porque já era, acho que digital daquela época, né? Aí, cara, e veio um técnico, né, um cinegrafista baixinho, né? E o repórter, microfoninho, entrava em tudo quanto era estúdio. Aqui é isso, aqui é aquilo, tentando depois ia fazer, é claro, um programa especial sobre isso para mostrar lá no Japão. Isso pouco na primeira fase da Copa. Aí o Milton Neves falou, tá vindo? Luizão, fica aqui na esquina, que era uma esquina assim, né? Fica perto das rádios colombianas. A hora que o cara pintar aí, você me avisa. Você me avisa. E ele falou, vocês se ajeitem aí, que, vai ficar tudo largado aí. Aí veio o japonesinho. Aí a hora que o japonês ia apontando, o Luizão falou, tá chegando. Aí ele pegou o microfone e começou. Lustres Decorações, Itaú, Bradesco, Volkswagen, Ford. Começou só a falar nome de anunciante. Sim. Uma loucura. Os dele, o que também não era dele. Foi falando em Bradesco, citou várias vezes, garantia de bom serviço. O japonês, quando entrou e viu aquele cara grandão falando, e aquela voz bonita que ele tinha, imponente, o japonês filmava daqui, filmava dali, filmava de frente e de trás. Arigatou.
Foi embora, a gente falou assim, pô, Milton, você tá louco? Sabe o que é? Isso aqui vai ser um programa especial lá no Japão. Vai que um dos anunciantes tem um cara lá que vê. Eu não sei se é verdade, mas diz a lenda que o Ataíde Tiroel, que era diretor do Bradesco, estava no Japão e viu o programa. Eu não duvido. Ataíde Tiroel que é seu conterrâneo, né? Verdade, trabalhou na Gazeta. Exatamente, era apresentador do telejornal da Gazeta. São coisas. Impressionante. O pessoal que está vendo o Franguinho aí, faz o que faz com o Milton Neves, que uma vez ele fez um programa na TV Record e foi aquela restaurante que tinha lá, Prazeres da Carne, né? E o Milton Neves é um cara que tem muito amigo no ar, mas fora do ar é um solitário, né? Um ermitão, né? Até porque ele conversa com ele mesmo, no espelho, né? É verdade. Não, o cara é maravilhoso, mas Aí ele está lá tomando seu uísque assim, né? Pensando quanto ele vai ganhar no dia seguinte, quanto ele ganhou hoje. Se o garçom fala com ele, fala assim, você viu meu programa hoje? Não fala nem boa noite, né? Pergunta se o cara viu ele. Aí chegou um cara, falou assim, seu Milton Neves. Ele, mal-humorado, né? Tratou mal o cara. Eu gosto muito do senhor é uma história, o senhor tem uma voz bonita, eu ouço o senhor na Jovem Pan, o senhor é fantástico, não sei o que lá. E ele querendo que o cara fosse embora. Tá bom. Não, legal, obrigado. Nem falou pro cara sentar, nada. Aí o cara falou assim, se você quiser falar comigo, alguma coisa que você precisar, tá aqui meu cartão, tá? Ok, obrigado. Tá bom. No dia seguinte, ele acorda de manhã, a empregada fala assim, seu Mirto, eu vou lavar seu terno que o senhor usou ontem, que o senhor trouxe da rua. Tem esse cartão aqui no bolso. Eu falo assim, o cara me deu lá, me dá aqui. Sonda? É o dono do grupo Sonda? Opa! Ligou pro cara 2 dias. Era o Delcir? Era só o Delcir. Só isso. Dizem que aquela frase, né? Você entra cliente e vira fã, foi o Milton que criou para ele. Ficou 15 anos anunciando com ele. Não acontece isso com nós, Jota. Não, nunca. Tem que segurar esses caras aqui, senão eles vão contar a história até amanhã, pelo amor de Deus. Tem história para contar. Espero que você tenha gostado do programa. Quero agradecer a sua presença aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, fico muito feliz. Curte esse vídeo, muito importante para a gente. Se inscreve no Franguinho Sem Censura. A gente está chegando aí na marca importante de 1.000 seguidores. E é uma marca importante para a gente começar a ganhar um dinheirinho aqui no YouTube. Então, fica o convite para você continuar ligado com a gente, acionar o sininho para receber a notificação que está chegando vídeo novo. Na semana que vem tem vídeo novo chegando. Quem sabe com mais histórias. Vamos dar tchau para a galera aí. Seja muito bem-vindo sempre aqui no Franguinho e apareça na próxima semana. Tchau para vocês aí. Valeu. Já acabou. Legal, gente. Aproveitar para contar que eu tenho uma historinha que eu não posso... eu sabia. Ele estava segurando nos bastidores. Tá gravando aí, tá gravando. Tá gravando. É assim, essa história já tem algumas versões e tal, mas a original aconteceu em 84, na Olimpíada de Los Angeles. Uma equipe sai para ir na casa de um brasileiro que morava em Los Angeles. Dá um tempo, o cinegrafista chama pelo rádio. Gente, a gente se perdeu aqui. A gente não consegue achar o cara. Quem era o coordenador era o Jaime Brito. Olha só, Jaime Brito. Mas onde é que vocês estão? Aqui para a gente poder ajudar vocês. Aí o cara demorou. Estamos aqui, peraí, nós estamos aqui no cruzamento do Walk com Don't Walk. Essa é ótima. Pelo amor de Deus, gente. Essa é ótima. Tem um ligeirinho, né? Que chegou no restaurante e queria falar inglês, mas não sabia, mas sabia algumas coisinhas, né? Falou, tem eggs? O cara trouxe 10 ovos para ele. Tem egg. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.